Olá pessoal, meu nome é Gabriela Segantini, eu sou integrante do grupo de pesquisa e extensão Tinta Vermelha. E hoje eu vou apresentar um pouquinho sobre a carta enviada por Vera Zassulli a Karl Marx em 1881, e sobre o que Marx teve a dizer sobre os questionamentos trazidos pela revolucionária russa. Bem, o que eu vou expor aqui foi objeto de um artigo que eu escrevi no ano passado, mas que ele acabou não sendo publicado ainda. Mas quem tiver interesse sobre o que eu estiver falando aqui, ou pelo assunto em geral, é só mandar um e-mail para a gente do Tinta e que a gente se dispõe a enviar um e-mail para quem pedir, enviar por e-mail. Bem, sobre a carta. Em 16 de fevereiro de 1881, a Vera Zassulli escreveu a Karl Marx pedindo ao autor que se ele posicionasse sobre a possibilidade revolucionária da Comuna Agrária Russa. Ou seja, se a emancipação social da Rússia poderia partir da comuna, sem a necessidade de que a Rússia passasse antes, possuísse, na verdade, uma economia capitalista madura. Ou a outra posição seria que se os comunistas russos deveriam, de fato, deixar a comuna se dissolver, porque ela estaria historicamente fadada à morte, seguindo o exemplo das terras comunais inglesas, que Marx analisou no capítulo 24 do Capital. Bem, essa questão que a Zassulli propôs a Marx se situava justamente em uma disputa que existia entre os revolucionários russos na época, foi na época que ela escreveu a carta, sendo que de um lado desse certame estavam os Narodniks e do outro nós tínhamos os chamados marxistas russos. Eu digo chamados marxistas russos porque Marx, ao longo da resposta, ele usa aspas, ironicamente, para se referir a eles nos esboços das respostas. Bem, basicamente, a posição desses chamados marxistas russos era justamente que a Rússia seguiria inevitavelmente o percurso histórico de desenvolvimento dos modos de produção clássico do capitalismo, isso é a via inglesa, a gente poderia colocar assim. Isso significava, então, que a comuna agrária iria fatalmente ser dissolvida e superada pelo modo de produção capitalista, porque era isso que a história dos países da Europa Ocidental mostrava para a gente. Bem, nesse sentido, para os chamados marxistas russos, investir na comuna russa como possibilidade, como base para a regeneração social da Rússia, seria um verdadeiro desperdício de esforços dos revolucionários russos, justamente porque ela estava fadada a ser dissolvida, de acordo com a história, ela estava fadada a morrer. Porque a história mostrava, então, que a Revolução Comunista deveria justamente partir na Rússia quando ela alcançasse o desenvolvimento do modo de produção capitalista que fosse tão maduro quanto o inglês, ou comparável da Inglaterra, parecido com aquele. Essa posição é partidária, então, de uma concepção da história que a gente costuma chamar de etapista, justamente porque ela vê a história como uma sucessão de fases ou etapas necessárias, quase como em um videogame. É uma análise um pouco tosca, mas no sentido de fases necessárias que você não chega à seguinte sem ter passado pela anterior. Bem, uma analogia, de fato, é uma analogia um pouco simplista, mas eu acredito que ilustra bem um pouco como funciona essa concepção. Do outro lado, estavam os Narodniks, que achavam o contrário, que a comuna agrária russa poderia muito bem ser a base da transição da Rússia para um modo de produção socialista, de modo que o percurso, na verdade, dos revolucionários deveria ser justamente de tentar salvar a Obshchina, que é a comuna agrária russa, desculpa pelo meu russo, né, gente, não sei falar russo, mas salvar ela da dissolução, a fim de remover os limites colocados para seu desenvolvimento pelo seu principal inimigo, que seria justamente o Estado russo. Ou seja, os Narodniks defendiam a possibilidade de uma revolução que partisse da comuna agrária, sem que fosse necessário que a Rússia passasse antes, desenvolvesse um modo de produção capitalista, tal como seria defendido pelos chamados marxistas russos. Bem, Marx, quando ele efetivamente respondeu
essa carta da Vera da Sulik, sendo que a resposta realmente que a resposta oficial ela é datada de março de 1881, mas o que é muito interessante é que essa resposta ela é bem curta, ao contrário do que a gente tem nos esboços, que são justamente, acho que o mais interessante sobre a posição de Marx estão sim nesses 3 esboços que ele escreveu, que foram encontrados pelo Ryazanov, David Ryazanov, em 1911, que são efetivamente muito mais longas, muito mais desenvolvidas no sentido de conteúdo, do que a resposta que ele efetivamente ele enviou para Vera Zasulik. Bem, sobre a posição dele, o mais interessante é justamente que ele discorda da análise dos marxistas russos, refutando a ideia de que a regeneração social na Rússia deveria partir necessariamente de um modo de produção capitalista desenvolvido, que não poderia partir da comuna agrária russa, sustentando, pelo contrário, que a comuna poderia ser um caminho possível para a transição da Rússia para uma sociedade socialista, sem ter que se desenvolver ali um modo nacional de produção capitalista. Isso seria possível para Marx justamente por meio da apropriação das riquezas do Ocidente, o que seria a chave para a possibilidade de um desenvolvimento da comuna agrária, um desenvolvimento superior, por assim dizer. Mas, sem dúvida, considerava que o modo de produção capitalista gerou um amadurecimento sem precedentes dos modos de produção. Ele fala isso no Capital. Mas isso não significa que somente passando por todos os momentos, por assim dizer, que culminaram naquele modo de produção, no capitalismo, como a gente viu, por exemplo, na Europa Ocidental, que a Rússia teria as condições materiais para a revolução. Sobre isso, Marx fala o seguinte, isso em verbos. Falando em termos teóricos, a comuna rural russa pode, portanto, conservar-se, desenvolvendo sua base, a propriedade comum da terra, e eliminando o princípio da propriedade privada, igualmente implicado nela. Ela pode tornar-se um ponto de partida direto do sistema econômico para a qual tende a sociedade moderna. Ela pode trocar de pele sem precisar se suicidar. Ela pode se apropriar dos frutos com que a produção capitalista enriqueceu a humanidade sem passar pelo regime capitalista. Regime que, considerando exclusivamente do ponto de vista de sua duração possível, conta muito pouco na vida da sociedade. Isso está no primeiro esboço da resposta. Bem, um aspecto muito evidente nesses escritos é uma clara rejeição à transformação do percurso histórico que a gente observa na Inglaterra ao longo do desenvolvimento do modo de produção capitalista, como a gente vê, por exemplo, ali no capítulo 24 do Capital, em uma teoria histórico-filosófica do curso geral fatalmente imposto a todos os povos, como Marx coloca na carta à redação à revista Notas Patrióticas. Eles recusam justamente a utilizar do argumento de que, como a terra comunal inglesa foi dissolvida, a Rússia também seguiria o mesmo destino, justamente porque as condições históricas e materiais russas no final do século XIX eram justamente completamente diferentes da que a gente observava nos séculos XVI e XVII na Inglaterra. Como Marx explica, por que ela escaparia esse mesmo destino tão somente na Rússia, como a terra comunal? Respondo, porque na Rússia, graças a uma combinação de circunstâncias únicas, a comuna rural, ainda estabelecida em escala nacional, pode se livrar gradualmente de suas características primitivas e se desenvolver diretamente como elemento da produção coletiva em escala nacional. Sendo central justamente o fato de termos a comuna agrária russa contemporânea ao modo de produção capitalista na Europa Ocidental, em que, em vez da Rússia não viver isolada de seus vizinhos capitalistas, seria possível a apropriação dos aspectos positivos do capitalismo, se necessário viver suas Furchtkodine, como o Marx coloca sobre, vamos dizer assim, sobre a influência sobre os processos deletérios do capitalismo, né, a exploração humana. Bem, então eu acho que é isso que um dos elementos que a gente pode obter a partir desses esboços de resposta. Eu só apenas pincelei um pouco sobre isso que a gente encontra nelas. Acho que a gente pode aproveitar muito sobre esses escritos, principalmente escritos posteriores de Marx, em que ele trata sobre desenvolvimentos distintos dos modos de produção, e que acredito que nessas cartas a gente encontra uma evidente rejeição a essa concepção que eu falei do etapismo histórico,
que é uma concepção, infelizmente, muito atribuída a Marx, a ideia de que as etapas, por assim dizer, que os momentos do desenvolvimento do capitalismo que a gente observa ele analisando o Capital, eles não são uma teoria geral da história, de como necessariamente vai desenvolver. Marx fala que, por exemplo, que o desenvolvimento histórico, o desenvolvimento do modo de produção capitalista na Inglaterra, ele diz de ti fala a fábula em relação aos alemães, que a gente também não tinha desenvolvimento clássico, por assim dizer, na Alemanha. Mas ele fala que aquele é o futuro dos países, no sentido de o desenvolvimento, um capitalismo naqueles moldes, por assim dizer, mas a forma com a qual a Inglaterra chegou àquele desenvolvimento, ela é específica da Inglaterra, justamente por conta das condições materiais, históricas que a gente observava lá, e que, assim, praticamente impossível a gente encontrar um mesmo desenvolvimento em dois países, justamente porque são lugares diferentes, povos diferentes. Então, na Rússia, não teria como ser de outra forma, ser um desenvolvimento completamente particular, justamente porque a Rússia tinha uma situação muito específica naquela época. Então, a gente tem vários textos muito interessantes sobre a questão da Rússia, escritos sobre Marx, principalmente o livro do Theodor Chanin, que seria o livro Marx and the Russian Road, Late Marx and the Russian Road. E também a gente tem o livro, por exemplo, do Marcelo Musto, sobre o velho Marx, que também a gente tem uns aspectos sobre a Rússia, e a gente também tem além do meu artigo, se vocês quiserem, a gente pode enviar, a gente também tem um artigo do nosso colega Matheus, que também escreveu sobre a concepção errônea de ver um etapismo histórico em Marx, e a gente também tem outros vários textos, principalmente nos dois dossiês da revista Verinócio sobre a Revolução Russa, nós temos textos interessantíssimos sobre a situação específica da Rússia, então acho que valeria a pena dar uma conferida. Mas acredito que o que eu teria a dizer, como eu disse, é justamente uma breve pincelada sobre isso, e eu acredito que no geral seria isso. Muito obrigada por quem assistiu e, claro, não falei tudo que a gente encontra naqueles esboços, porque acho que é riquíssimo para a gente observar como a compreensão do Marx tardio, não que necessariamente tenha uma virada, mas assim, a gente tem um vislumbre mais claro sobre aquele que o Marx tardio ajuda a gente a esclarecer muito sobre efetivamente a teoria marxiana. Então, muito obrigada. E eu aconselho demais vocês assistirem os outros vídeos do nosso canal, também são interessantíssimos. E é isso. Boa semana para todo mundo. Bom final de ano, né? Tchau, tchau.